Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Neste sabadão, meu povo, no vídeo de hoje a gente vai trazer informações novamente sobre o mercado da bola, sobre o mercado de transferências do Esporte Clube Bahia, além, claro, de começar, iniciar a nossa preparação, comentando sobre o jogo tão sonhado e tão decisivo contra a equipe do The Strongest da Bolívia pela Copa Libertadores da América. O Bahia encara no dia 18 o The Strongest lá na Bolívia, lá na altitude de La Paz, e obviamente a gente vai comentar no vídeo de hoje sobre a preparação do Bahia para esse jogo tão decisivo e tão importante na nossa temporada já no início, já em fevereiro, com um jogo tão decisivo assim que pode mudar a temporada por inteira. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal aqui também, o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você faça isso, além, claro, de se inscrever, para que você possa ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos, e quando isso acontecer, eu sorteio uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar logo esse vídeo aqui para a gente não perder tempo, falando sobre esse jogo do The Strongest da Bolívia no dia 18 pela Libertadores da América. Como vocês sabem, o jogo do dia 15, foi definido pela Federação Baiana de Futebol, como eu já disse aqui anteriormente. O Bahia encara a equipe do Barcelona de Ilhéus no Barradão e depois disso segue para o jogo decisivo contra a equipe do The Strongest. O Bahia optou por chegar, horas antes do jogo. É uma decisão que para mim é tão importante quanto as estratégias em si no jogo, porque a gente sabe que os efeitos, da altitude, você pode optar por chegar dias antes e aí você tentar se acostumar e tentar se adaptar ao local, ou você tentar chegar horas antes para sentir menos os impactos da altitude. O Bahia opta pela segunda opção, vai chegar horas antes no jogo para tentar minimizar os efeitos aí da altitude. O time já está fazendo preparação também, treinando com máscaras especiais, simulando basicamente como vai estar o ar lá em La Paz, tentando fazer de tudo para conseguir se preparar e para conseguir para que a altitude, seja pouco, a gente sabe que é muito, mas que seja pouco sentida pelos jogadores. Acho que o Bahia está fazendo bem em fazer esse tipo de coisa. O Danilo Fernandes deu uma coletiva de imprensa recentemente e falou algo que eu acho importantíssimo para isso, que é a questão mental. O Bahia precisa entender que a altitude obviamente vai ser um problema e os jogadores vão sentir, e a gente precisa tentar trazer um bom resultado de lá, seja um empate, se perder, que não é o que eu quero, não é o que eu espero, mas que se perder, perca por um placar de 1-0, 2-1, um placar que possa ser revertido com tranquilidade na Arena Fonte Nova. Os times bolivianos, quando enfrentam as equipes brasileiras lá na altitude, costumam se dar bem, costumam ganhar ou costumam ter facilidade para isso. Mas quando jogam fora da Bolívia, quando é na Fonte Nova, recentemente jogando contra Flamengo, contra Fluminense, acabam sendo uma equipe muito frágil, porque os times bolivianos são muito frágeis. A questão da velocidade da bola é uma interferência muito grande, enfim, todas essas questões que obviamente o Bahia está se preparando, está sentindo. O goleiro deve ser o Danilo Fernandes para esse jogo tão decisivo. O time titular deve ser basicamente o mesmo que encarou a equipe do Vitória no Clássico Bavi, porém a gente tem uma dúvida: o Cauli titular ou não? Essa para mim é a grande dúvida do jogo contra a equipe do The Strongest da Bolívia. Se o Rogério vai optar por, pelo menos, mais um atacante, aí tira o Cauli e joga o Eric Puga, por exemplo, ali junto com o Luciano Rodrigues e o Ademir, ou se coloca mais um jogador de meio de campo, pode ser o Eric, um quarto homem de meio de campo, para formar um time um pouco mais defensivo, tentando povoar mais a equipe do Bahia, no meio campo. O Nonato deu uma entrevista num programa muito legal, do Matheus Babassi, e ele estava falando sobre justamente a estratégia que o Rogério pode utilizar. Na estratégia que ele estava falando, ele disse que era importante povoar o meio de campo, reter a posse da bola, para que o time do The Strongest cansasse menos a equipe do Bahia. Isso pode acontecer também. Acho que ficaria um time muito defensivo. Poderia até ser o Rodrigo Nestor fazendo essa função, que em tese seria o reserva para o Cauli. E eu acho que poderia também cair bem. Mas, enfim, vamos ver o que, é que vai acontecer. Vamos ver qual vai ser a estratégia adotada pelo Rogério Ceni para essa partida. Falando agora sobre o mercado de transferências, quero falar com vocês sobre o atacante Moisés da equipe do Fortaleza. Eu sei, eu já trouxe vídeo aqui no canal, já falei sobre ele, mas ontem na live do Darino Senna, um jornalista acabou revelando a situação do Moisés envolvendo o Bahia. E mais uma vez eu consegui trazer uma informação verídica aqui para vocês. O que eu falei sobre o Moisés aqui no canal, e repetindo também, o que foi confirmado ontem, é que de fato o Bahia procurou o Moisés, mas foi uma situação muito antes, não era uma reposição para o Biel, era uma situação para, na época da situação ali do Eric Puga, que sabia se não ia chegar ou não e tal, tinha toda aquela questão, e aí o Bahia procurou a equipe do Moisés, não, staff, para saber informações, procurou o empresário, mas não avançou, foi apenas uma sondagem, não teve consulta com o clube, com o Fortaleza, não teve proposta, não teve nada disso. O Moisés de fato não era opção naquela época, mas deixou de ser depois com as avançadas, as tratativas conversando e tal com o Eric Puga, e acabou dando certo, e o Moisés foi totalmente descartado já em 2025, não teve mais nenhum contato ou coisa assim. Falando agora sobre outro jogador que aqui que eu acho que é uma indicação para o Cadu Santoro, que é uma situação que eu não sei se vocês estão acompanhando, mas que eu queria trazer aqui no canal. Roberto Firmino, ex-Liverpool, jogou aí, tá na Arábia Saudita, no Al Ahly, um jogador super interessante, de apenas 33 anos,
que não foi inscrito no Campeonato Saudita, né? O Campeonato Saudita, para quem não acompanha, tem um limite de estrangeiros, né, que podem ser inscritos no Campeonato Nacional, e o Al Ahly já tinha muitos estrangeiros no elenco. O Roberto Firmino estava justamente no time, só que com a chegada do Galeno, né, outro brasileiro que estava atuando no Porto, o Roberto Firmino acabou ficando de fora desta lista do Campeonato Saudita, ou seja, praticamente o clube colocando ele para escanteio, colocando no mercado de transferências. E aí é que eu faço a pergunta para vocês: caberia ou não no Bahia? Meu povo, eu acho um nome super interessante, eu não sei vocês, mas é um nome que poderia ajudar demais. A gente tem, por exemplo, óbvio, né, que a saída do Everaldo poderia facilitar a busca do Bahia em outro centroavante no mercado, isso pode acontecer. Se isso não acontecer, acho difícil ver outro centroavante, mas se o Everaldo acabar deixando o Bahia, seja para o futebol chinês ou seja para qualquer outro clube do Brasil, eu acho que valeria muito a pena sim atrás do Roberto Firmino, porque ele tem apenas 33 anos. Um atacante de 33 anos, com as características, com a qualidade que o Roberto Firmino tem, mesmo tendo contrato com o Al Ahly, né, ele tem contrato se encerrando apenas em 30 de junho de 2026, mas eu acho que seria um número super interessante e um jogador que está no mercado, ou seja, tá de olho. Eu soube, né, eu fui procurar informações ali com outras pessoas que cobrem outros clubes do Brasil, Flamengo, Palmeiras, para saber mais detalhes sobre se o Roberto Firmino entrou no radar desses clubes, e a resposta que eu tive é: os clubes sempre monitoraram o Roberto Firmino desde o começo do ano, desde o meio do ano passado, porque sabia que em algum momento isso ia acontecer, né? Sabia que em algum momento ele iria ficar livre no mercado, porque ele já está chegando numa certa idade, o Al Ahly também se reforçando, trazendo novos jogadores, e sabia que ele poderia ficar de fora. Os números não são ruins lá na Arábia Saudita, tão longe de ser ruins. É um nome que ainda cabe sim no futebol brasileiro. Flamengo, Palmeiras, todos esses grandes clubes, né, que eu pesquisei sobre Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Todos esses clubes ainda assim observam a situação do Roberto Firmino. Não é um contato, né, que vai chegar numa proposta. Ainda não se sabe se de fato esses clubes vão se movimentar para isso, mas o que eu sei é que os clubes estão interessados. Está no radar de grandes clubes do futebol brasileiro. E obviamente o Bahia poderia sim ficar de olho nisso. Óbvio que eu não duvido que o Cadu Santoro possa chegar lá, bater na porta e dizer: olha, qual é a situação, quais são os valores para um possível negócio, até saber, né? O Bahia, óbvio, vai fazer isso, eu não tenho dúvidas nenhuma que vai monitorar a situação do Firmino, porque é um nome interessante, porque é um nome que pode fazer a pena. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, não esquece de dar o gostei, que é muito importante. Também não se esquece de se inscrever, não esquece de acompanhar o próximo vídeo aqui no canal. Eu vou tentar trazer o pré-jogo da partida de amanhã contra a equipe do Colo-Colo na Arena Fonte Nova. Inclusive, se você ainda não comprou o seu ingresso, vá comprar, apoie o Esquadrão de Aço. É muito importante que você compareça, que ajude, que ajude o time nessa levada aí, nesse Campeonato Baiano, na reta final, e que possa também motivando para o jogo da Libertadores da América, jogo que vai ser fundamental, meu povo. Eu tô muito confiante para esse jogo da Libertadores, não sei vocês. Eu esqueci até de mencionar isso quando eu falei no vídeo, mas o jogo de La Paz, para mim, vai ser sobreviver. Eu já disse isso aqui no canal. É sobreviver. 1-0 pra gente, ou até que perca por 1-0, que não é o que o torcedor quer, não é o que eu quero, mas que pode acontecer. Então, que pelo menos, se perder de 1-0, 2-1, que a gente fique vivo no confronto e que a gente possa vencer para a gente conseguir essa tão sonhada classificação para a terceira fase. Tá bom, meu povo? Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, tchau.